chegamos à conclusão de que, com o despertar da centelha divina, a ambientação necessária é criada para a existência daquilo que permite o avanço para esferas da não prisão, esferas co-criadoras de liberdade. Sim, porque também existem. Porque o homem. Por que o ser humano, para o ser humano, é importante entender essa conversa que estamos falando nessa profundidade? Porque o homem é mais do que aquilo que pensa. Porque na quinta dimensão não existe bem nem mal. Isso é uma coisa do astral e da terra. Que aprisiona. Isso. Então a evolução hoje da humanidade não passa por Javé. A humanidade hoje passa pelo Cristo cósmico. Como essa... Javé foi o primeiro a ser desmantelado. E todos aqueles que, como centelhas divinas, como espíritos massacrados, conseguiram vencer as trevas, esses serão os próximos co-criadores a irem resgatar outro planeta. Não. Universo. Outro universo. O homem tem que ter a coragem de se desapegar àquilo que o prende, às dificuldades, porque o homem é mais do que aquilo que pensa. Resistir à vontade de não amar e de querer ser Deus. O que é que eu posso ser mais? Graças a Deus. Graças a Deus, louvado seja. Muito bem, aqui estamos novamente no diálogo com os espíritos, com o elemental do fogo da quinta dimensão, Novox, que também dá o nome de João, aonde estamos estudando muitas coisas para compreender a nossa história, o nosso momento e como que as nossas decisões ou compreensão da luz, do som, do movimento pode influenciar na nossa emancipação, na libertação de uma prisão que é a vida na matéria. Tá certo? Está certo, está correto. Esteja a matéria num estado subtil ou denso. Qualquer variação da matéria é uma prisão. Ou seja, quando se fala do livro de Urântia, porque quem faz um estudo mais aprofundado daquele livro tem a ideia do quê? De um universo central, superuniverso, universo local, a história de Urântia, que seria o caso da Terra, não é? A vida e os ensinamentos de Jesus, que eu particularmente acho a parte melhor do livro, né? Só que, como o Novox falou que isso foi construído por um criador e um co-criador, o ser humano, quando for ler, ele vai dar a interpretação de quem está vendo de dentro. E talvez seria melhor dar a interpretação de quem está de fora,
Logo, tem mais coisa com qual o ser humano deve se ocupar do que com isso. É. Veja, visto de fora, Aham. o livro de Urântia revela o interior de uma humanidade partida, Uhum. de uma humanidade que ainda necessita de colocação de algo no universo que é muito importante. O Versa, o Vertron. Há necessidade de, de algo ali que nos transmita qualquer coisa. Isso aí é simplesmente o ego de Javé. A necessidade que ele tem de se multidimensionar ou de se expandir, Uhum. entende? Para ver as suas criações. Ou então, da melhor forma, criou os seus clones e eles vão ver as suas necessidades. Eu costumo dizer que o Versa Uhum. é a prisão central de Javé. Que é um corpo de personalidades. Isso, entende? E que tudo o resto, como confederações intergalácticas, federações, é como se o ser tivesse a necessidade de ter aquilo como algo de muita luz. Os problemas que existem lá são idênticos aos problemas que o homem tem. Porque o homem na Terra, ele exerce influência, imposição sobre as espécies instintivas, das quais abduzem e fazem experiências, das quais manipulam. Prende. Sim, então Não, veja. prende, digo. Então, Que ele prende essas espécies instintivas, né? isso sim. Para uso egoísta. Egoísta para o uso de criar armas letais através de animais E até para se alimentar. e até para se alimentar. Veja agora, se as pessoas pensarem que as confederações são algo que lhe tem muita coisa para ensinar, eles deixam de ter o sentido com o Criador e passam a acreditar numa matéria, num estado de variação mais subtil, de uma vibração mais, mais, mais leve. Quintessenciada, né? Sim, mas isso, o resultado é o mesmo. Ele é tanto quanto o ser que está encarnado. É apenas um ser humanizado. É, só isso. Agora, há necessidade de expansões e outras coisas. Expansões de, se existe uma confederação, logo vai ter que existir uma confederação intergaláctica. Se existe uma confederação intergaláctica, então tem que existir o Galáctico Confederação da Inter. É uma loucura. O ser humano ele deve despertar toda a sua sensibilidade, mentalizando e relembrando a história de Siddhartha. Siddhartha passou além do Versa. Siddhartha passou além de Brahma ou Javé. Era sinal que ali não havia nada De real. de real. Que apenas aquilo que existia eram os mesmos problemas da existência humana na Terra. Por isso ele não se agregou. Ele não se agregou. A o Versa. Ele chegou e disse, é Brahma. Viu 4 cabeças, não é? Que é os 4 pontos cardeais onde a humanidade é presa. Entende? E ele disse, e subi para além de Brahma. Claro. Isso dá-nos um sentido de que tudo aquilo que se manifesta hoje em dia são expressões que vêm manipular a humanidade. Vêm manipular. Vêm com ideias próprias, ideias evolutivas que estão bem para eles e que nos ajudam a evoluir mais do que aquilo, não é? Ensinam e transmitem as guerras
a impaciência, a dor, prometem mundos e fundos, e onde não se viu nada de intergaláctico, federativo, a vir aqui demonstrar-nos que existem Extraterrestre. extraterrestres. Não se viu nada. Nada. Bom, então vamos abrir um parênteses. Não se viu por quê? Até hoje, tudo que teve em relação a isso só deu M, né? Só deu errado. Isso. Então, o Cristo cósmico disse: vocês vão se resolver por si próprio e crescer. Chega, tudo a ajuda que vocês pediram, só foi tiro no pé. Isso. É real isso, você. É verdade essa minha É verdade. suspeita? Não é suspeita. É inspiração com o Criador. É algo divino. É ver as coisas de fora para dentro. Claro. Quando esses seres transmitem as coisas, eles invitam que a humanidade esteja a olhar para si. Eles evitam Evitam. essas coisas tipo o livro de Urântia. Sim, evitam. Porque o que você disse até agora foi o seguinte: o que Javé fez foi compartimentalizar a informação para que as pessoas tivessem tanto conhecimento sobre o universo e ocupadas com o que é externo, deixassem não só de amar o próximo, porque quando eu sei algo diferente de você, não somos iguais e não podemos nos amar, né? Mas também de eles ficarem tão focados no externo, não se conhecem. É isso mesmo. E a prisão só reforça neles essa ideia de viver robotizado do externo. É perfeito essa noção das coisas como elas acontecem. Não é? Porque veja, quanto mais se diz que ali está e que há aquela civilização, o ser humano desagrega-se da sua obrigação de cuidar de si na sua civilização e começa a querer fazer as coisas às dimensões ou multidimensões de outras civilizações. E quando ele chega lá, ele não é instruído. Não é. Está em desdobramento em tudo, porque o universo de Javé, no fundo, é todo astral. Todo astral. Todo astral. A quinta dimensão não é astralizada, porque vive numa zona onde está um tentáculo do universo com o Criador. Então, em cada uma das dimensões e multidimensões, há uma linha vibratória adimensional, atemporal, uma linha vibratória co-criadora que guarda as dimensões e multidimensões, ou seja, guardiões galácticos estão ali a cumprir a lei. Que cada um cuide de si e que não sejam passadas informações. Às vezes acontece que entrantes são colocados porque há fuga da informação. A fuga da informação? Fuga da informação. Ou seja, a prisão em viver do externo. É. Essa fuga de informação faz com que entrantes em à Terra e que comecem a captar as coisas do universo. Porque eles são intelectualmente muito mais elaborados que nós. Isso. Não têm as sensações humanas de tristeza. A emotividade não existe. Claro. É tudo no pau, na vara. Você entende? Agora, entende que a fuga de informação que existe é uma coisa imposta e imposta pela cocriação que sai a informação. Porque se é da vontade do co-criador, é porque há uma missão a desenvolver cá embaixo, relativamente ao entrante. O entrante vem com todas aquelas estruturas, com todas aquelas montagens, com todos aqueles cenários, e quando chega à realidade humana,
Só um sentido o pode negativar, que é o sexo, Tia, trouxe coisa nova aí. entende? Eles negativam-se, muitos deles são negativados por isso. Eles vinham com a intenção de espalhar muita informação e isso foi-lhes interrompido por uma simples mulher. Um simples humano está encarnado a viver os seus problemas. Sabe, meu amigo, o primeiro sangue é o que corre nas veias. O segundo sangue é o que está na saliva. E o terceiro sangue, onde está impregnado toda a informação Sêmen. negativa e positiva, é o sêmen. O primeiro sangue que corre nas veias, o segundo sangue é representado pela saliva, e o terceiro que contém o quê? É o sêmen. Que contém o quê? Toda a informação, contém- código. Toda a informação do ser que está em sofrimento. Vou-lhe esclarecer isso Tá. num ponto de vista mais simples. O entrante, quando vem e quando tem ligações com mulheres ou com homens, não é por aí. O entrante, ele transmite a informação dele, mas recebe a informação dela. E é mais forte a densidade da mulher do que a do homem. Quando não funciona com a mulher, os próprios co-criadores, que vejam, a linha que separa a dimensão 3 da dimensão 4 é uma linha de co-criação. Uma linha muito evoluída, que não tem a ver com o universo criador. E nem com a escala evolutiva. Não. Está ali à espera de fazer as coisas, de receber as almas, os espíritos que querem fazer a sua ascensão da terceira para a quarta, Na da ver... quarta para a quinta. Entende? Porque se existe ali uma fieira co-criativa, ela devia propor a liberdade e não um chamamento à continuidade evolutiva, que é uma coisa de criador. Não é? Explica pra gente isso. Só um minuto. Porque veja, a pessoa tem ali querendo sair dessa prisão. Daí cai aonde existe um espaço co-criador. Talvez você está dizendo que ali seja só um momento de experienciar o desapego. Experienciar o desapego e outros estados mais evoluídos do ser. Porque isso não vai embora da noite pro dia. Não vai embora. Você lembra-se de eu ter falado dos 72 mestres tibetanos? Eles estão nessa linha de cocriação. Mas dentro dessa linha de cocriação, os co-criadores deixam existir duas formas de pensar. Aos que pensam pela luz e aos que pensam pelas trevas. Essa comunicação entre eles, esse diálogo entre eles, independentemente de trazer boa coisa ou má coisa à Terra, é sempre uma experiência grande para que essas almas se convertam à cocriação, se convertam ao gerador, se convertam à paz. E em cada linha divisória, seja entre a Terra e o astral, ou seja entre a terceira dimensão e a quarta dimensão, esses seres que aí estão, eles também estão a aprender, eles também estão em evolução, porque o sistema terá que ser respeitado. O sistema tem que ser respeitado, porque o Sol ilumina todos, a cocriação ilumina todos, e faz as suas escolhas através de decisões que às vezes podem estar erradas e que depressa são corrigidas. Então você vai ter co-criadores
nas linhas dimensionais e temporais Intermediárias de cada intermediárias dimensão. de cada dimensão, que são ciclos Uhum. evolutivos onde aqueles que estão preparados para a próxima jornada experienciam, se preparam. Veja, Ou seja, são realidades menos densas que permitem a pessoa saber com maior clareza que não é uns agregados. não. Veja que quando você, por exemplo, quando você evolui da Terra para o astral e esteve naquela linha co-criadora, a temporal e a dimensional, que nada influencia as outras, mas pelo menos vai fazer com que a alma, o espírito esteja preparado para tomar uma missão no astral. Uma missão no astral. Passe pela essa linha de cocriação e aprenda novas coisas. Para que quando ingressar na terceira dimensão, na quarta dimensão, possa ser um mestre. Nós estamos a falar em mestre Jurema, nós estamos a falar em mestres terráqueos, estamos a falar em mestres preparados para caminharem sobre uma força divina, que é sobre o seu próprio despertar Naquela dimensão. naquela dimensão. Veja quantas vezes não vai o ser humano enganado. Pensa que tem que desencarnar e ir para um umbral, e isso é fantochada. Peraí, pensa que tem que o quê? Que desencarnar aí E ir para o umbral. para o umbral. Umbral, isso é fantochada. O que é fantochada? É uma brincadeira. Ah, Fantoche, uma marioneta, sim. entende? Porque enquanto o espírito chora, enquanto o espírito aqui diz eu tenho uma missão e deixa de estudar e não cumpre a sua missão, e que lhe é dito que olha, vais assim, tens de encarnar. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. E quando é transmitido ao espírito o erro, que é a criação, o espírito vai para o umbral de servir de ovelha. Para o umbral se servir de... Ovelha. Ah, Torna-se numa ovelha. torna-se uma ovelha. E não cumpre a sua missão, porque a sua missão não é na Terra. A sua missão é sempre nos mundos superiores àqueles onde ele realizou as suas experiências. Ah, Você entende? Enquanto o ser humano que está na criação tiver o sentido de que tem que ir para o umbral fazer isto e fazer aquilo, porque tem que ter dívidas, isto e aquilo, o ser humano não acredita que aquilo que ele transporta tem muito mais valor do que aquilo que foi uma mera ilusão, e é um erro. aquilo que ele transporta tem mais valor do que o quê? Do que o erro que ele possa ter cometido na Terra. Claro, claro. Porquê que é emitido, porquê que é colocado no espírito essas informações? Porquê que o espírito, ao receber essas informações negativas, há de se sentir bem? É dito que ele tem as dívidas, tem que as pagar. O que é da terra fica na terra, amigo. É? O que é memória da terra fica na terra. Não segue. Não tem que seguir o espírito. O duplo etérico é das coisas mais preciosas que o espírito encarnado perde. Porque esse duplo etérico serviria para guardar todas aquelas memórias sem isso se desintegrar e poder ingressar no astral com isso, cheio de vitalidade, cheio de
de estudos que praticou na Terra, e ali ele compreenderia que o duplo etérico é a força da vida, onde as experiências vividas estão ali e não precisam de contaminar o perispírito. Precisa-se de unir em verdade, não destruir. Porque quando você destrói alguma coisa, perde a conexão com aquilo que destruiu. E tudo aquilo que é destruído, entende? Sobre informações manipuladoras, tira a força ao ser. Aquela oportunidade que ele tinha de ter o seu duplo etérico a funcionar melhor, onde está todos os registros, até da sua força vital a nível da Terra, tudo isso era preciosidade. Era o quê? Isso. Não existiria condições de mundos refratários. Entendeu? Porque o mundo podia ser refratário, mas a alma continuava a ser evoluída. Porque a Terra passaria ao processo dela e o ser humano passaria ao seu processo. E a alma do ser humano e Gaia também. E Gaia também. Agora, como o ser humano segue conceitos que a própria Terra tem, e lembrar de que Terra é uma coisa e Gaia é outra. Se o ser humano guardasse nas suas impressões, no seu duplo etérico, todas essas informações da Terra, não como destruidoras, mas como renovadoras, o ser humano passaria a ir para o outro lado, ficar com o seu duplo etérico, a caixa, o computador das emoções, como você traz o seu computador, como você traz o seu celular. O ser humano teria que ter isso. Para saber que tudo aquilo que sente não faz parte dele, mas de um corpo que ele tem como se fosse uma pen drive. Uma chave USB. Tirando a pen drive, tirando o duplo etérico, o que é que o corpo fica a saber? Daí a necessidade, hoje em dia, dessas terapias de regressões. Daí a necessidade de muita coisa acontecer para que o próprio espírito saiba co-criar um duplo etérico. Você entende? Porque o duplo etérico seria um fato do astronauta. Um terno. Sim. Uma roupa. Porque, Um escafandro. sim, porque não existia a necessidade do perispírito andar sozinho na erraticidade. Ele próprio, aquele veículo com toda aquela informação, seria a proteção do homem encarnado e do homem desencarnado. Desencarnado. Peraí, deixa eu perguntar aqui um negócio. A pessoa desencarna, a pessoa tá aqui encarnada, ela tem um duplo etérico. Você está dizendo que o duplo etérico é a livraria de informações de todas as experiências que ele teve. Sim, de todas as experiências que ele teve. Daí ele passa pro mundo astral. O perispírito dele continua, o duplo etérico é desintegrado. É desintegrado. Quando uma coisa é desintegrada, é porque não há interesse em saber o que ela tem. Por que é que os magos negros lutam tanto por este duplo etérico? Por quê? Porque é onde eles têm as informações para manipular a humanidade. Porque é ali que tem as informações para eles manipularem a humanidade. Pronto, tomou. Foi falar. Graças a Deus. Graças a Deus, não é fácil, não é fácil. Graças a Deus. Graças a Deus. Então já estão... Porque assim, ontem a mestra estava aqui
E aí ela estava dando uma palestra à noite, ensinando a gente algumas coisas. E daí ela falou, já tá vindo, já tá vindo. Daí não demora muito, ela começa a tossir. Então eles sabem, esse ataque vem. E daí é só o tempo de eles lidarem com isso e ele já volta ao normal. Né? Porque o João não está disposto a ir lá e constranger a existência desses seres que assim atacam o aparelho mediúnico. É uma magia, podemos dizer assim, que chega até o chakra da garganta e interrompe o seu funcionamento normal, adequado para o uso da fala. E aí bloqueia. Mas é só o tempo de realmente as entidades então tirar aquele excesso, né, e voltar a girar no sentido apropriado. Então aqui estávamos falando do duplo etéreo, do duplo etérico, que faz com que as pessoas então possam ter uma forma de guardar as informações, e essas informações têm importância. E ele estava dizendo, por que você acha que os magos negros disputam isso na ocasião, então, do desencarne das pessoas? Lembra que durante o tempo ele disse que o caveira chama a chama violeta e pede para desintegrar tudo isso. E pede para... Ele fez um gesto aqui. Tá tendo que fazer um trabalho mais ostensivo dessa vez. Mas já tá passando aqui também. Já estamos retornando aqui. Então, se você for estudar, você vai saber que o duplo etérico é muito importante, de certa forma, para os magos negros, porque ele carrega informação. E vamos ver aqui se ele estava já conseguindo voltar. O duplo etérico em si Fica à vontade. Ele tá lutando aqui para falar. Vai conseguir. O duplo etérico é um presente da cocriação da humanidade. E saibam vocês que o duplo etérico mais ninguém tem a não ser o homem. Terráqueo. Porque foi um presente dos co-criadores da humanidade. E essa congregação negativa, o que ela mais quer é que a informação não saia para que eles possam utilizar isso para a manipulação global do planeta Terra. A entidade está se esforçando ao máximo para que o chakra funcione dentro da sua normalidade. Era fácil destruir, mas não adianta. Se eu fosse destruir estas energias, estaria a dar razão a eles em relação ao duplo etérico. Entendeu? Destruir esses que estão atacando você através do médium? Sim. Está dizendo, é fácil destruí-los. Ou dar a sensação de destruição. Porque um espírito imortal não se destrói, né? Destrói, amigo. A centelha que está oculta
volta para o pai e ele começa a fazer tudo de novo. Então você destruiu só o progresso dele. Ele é eterno, né? Claro. Tanto que é eterno, que vai regressar ao reino celestial para começar outra vez agora sim no reino da cocriação. Então seria melhor destruir todo mundo. Mas não se pode. Porque seria dar razão para eles, porque você estaria fazendo o mesmo, que no caso, tudo que eles carregam de informação era bom que ficasse com eles. Por isso eu não destruo. Senão a humanidade em relação ao duplo etérico continuaria assim, enganada. Por isso a gente diz essa informação. Destruição do duplo etérico, não. Cuidem do vosso duplo etérico. Façam passos de fortalecimento. Criem laços de amizade entre vocês, entre o Jefferson físico e o Jefferson do duplo etérico e o Jefferson do corpo astral. Entende? Então os magos negros, como eu estava a dizer, eles apanham essas forças e começam a fazer uma manipulação planetária. Daí a grande capacidade psíquica que o mago negro tem, porque tem todas as informações do planeta e dos homens. Entende? E aquela história que o Caveira num cemitério qualquer, ou uma entidade desse calibre com essa função, evoca a chama violeta no momento de necessidade, para que todos sejam aí dizimados, dissipados. Nem tudo é real. Dizimado é a vontade que o ser tem em ir destruir um lugar. Essa vontade é dizimada, mas não o que o ser, o que ataca é em si. A chama violeta é uma chama de transcendência. Tudo o que está no ser que não presta transcende. E fique você a saber, meu amigo, que esse espírito que estava combatendo com você, quando sofre essas cargas, passa para o seu lado. Na transmutação da chama violeta. Sim, passa para o seu lado. E vai combater os outros agora no seu lado. Ah, então eu tinha entendido errado. Quando ele faz essa evocação num trabalho lá das almas no cemitério, não é para dissolver o duplo etérico das pessoas. Não. Para não haver interesse de mago negro. É para que as pessoas passem para o lado delas. Os espíritos. Os espíritos, sim. Veja que Mas você fala que espírito? Aqueles que têm o duplo etérico? no mundo astral, poucos são os que têm o duplo etérico. Pois é, porque quando você morre fica aqui, desintegra, não é? E daí quem toma conta do cemitério tem que cuidar, não é isso? Porque vou-lhe passar uma informação, talvez seja agradável. Naquela forma em que o mestre não necessita de vir à Terra como entrante, mas sim como uma manifestação. O corpo da manifestação é o duplo etérico. Porque foi o primeiro corpo a tocar na Terra. É o corpo protoplasmático. Entende? A necessidade da densidade humana, como já foi transformado, dito, é que fez então com que o duplo etérico tivesse menos valor. Entende? As pessoas trabalham muito o corpo átmico, búdico, mas se esquecem que deveriam trabalhar aquilo que liga a realidade uma à outra. Entende? É. É um médium. Porque isso, esse curso duplo etérico, faria isso em todas
as manifestações do ser e em todas as evoluções em que o ser necessitasse disso. Recuperar o duplo etérico, meu amigo, é através da benevolência. Espíritos que não podem se elevar porque não têm, vão conquistá-lo recuperando muitas almas, praticando caridade. Então, o que se sabe é que quando a pessoa desencarna, o duplo etérico desintegra, certo? E você está dizendo que seria melhor que ele continuasse com o perispírito. Mas, pelo que se sabe, conforme vai subindo as dimensões, seja o corpo astral, o corpo mental inferior, superior e aí vai se perdendo os outros corpos, porque não dá para interagir na densidade superior com aquele corpo mais denso da outra dimensão. Daí você diz, não, a ideia seria conservar o duplo etérico para poder subir. Parece existir uma contradição. Não existe existência de contradição. A informação é passada, é verdadeira. Isso, É tão verdadeira quanto esta que eu estou a passar. claro. Há momentos para tudo. E como diz Kutumi, os véus levantam-se gradualmente. Entende? Porque levantar um véu e mostrar contradições é fácil. Mostrar o véu e ir devagar na instrução é mais difícil. Veja que você com o duplo etérico, como eu disse, é um corpo oferecido pela cocriação. Você moldava-se para qualquer realidade. Ah, é? Sim. Então como faz para ele manter a forma? Você já falou. Praticar o amor e a caridade verdadeira, desinteressada. Olha aí, é bem isso. E aí ele se fortalece, é isso? Se fortalece. Quem ofereceu o duplo etérico? A cocriação que está na faixa, na linha vibratória. Intermediária entre as dimensões. Em que está entre a linha, É, meu amigo, não tá fácil. a linha, a vibração da cocriação. O duplo etérico não é uma coisa da criação, é uma coisa da cocriação, oferecida aos homens, para que os homens possam largar todos os outros corpos, que não são mais nem menos do que matéria. Ah, Entende? nossa. Quantas pessoas já evoluíram dentro desse sistema? Poucos, nenhuns. Babati viaja pelo mundo astral com o seu corpo rei, o seu duplo etérico. Entende? Imagine essa linha vibratória que separa a terceira dimensão da quarta. Que separa essa linha vibratória que separa a terceira dimensão da quarta. Se você vir esse caminho, se vir isso como um caminho, isso é um braço de uma nascente que é um rio, não é? Uma nascente que gera o rio. Essa faixa vibratória é o rio. Mas vai parar ao grande oceano, que é o oceano co-criador. E quando aí se beneficiou, volta a subir o rio, como fazem as trutas. Sobem, vão desovar e renascem outra vez no mundo da Terra para beneficiar o ser humano. Entende? Porque em qualquer uma dessas faixas vibratórias, para qualquer dimensão e multidimensão, há sempre um caminho em direção ao oceano que se manifesta, suponhamos que existiam
142 dimensões. Em cada uma delas, o oceano para onde esse rio corre é sempre o mesmo. E só o duplo etérico consegue fazer isso. A ascensão não é uma elevação de um corpo para outro. Não. Não. Porque o espírito tem que praticar a caridade para ganhar alguma coisa. Daí é uma troca, né? Veja quando o espírito, já como espírito superior, ganha dons que mais ninguém tem. Entende? Esses dons é o duplo etérico que foi recuperado por ele, pelo trabalho e pela abnegação do sofrimento e pelo carinho que se tem que ter para as almas, para os espíritos que sofrem. Faz o bem, cresce dentro da terceira dimensão e ganha a capacidade de recuperar a sua própria consciência, que é o seu duplo etérico. Veja quantas vezes uma alma que não controla os seus movimentos, que vive na distração das formas do Maya e do Mara, quantas não são as almas Graças a Deus. É um assunto realmente importante e estamos tendo muita interrupção. essas almas ganham então o seu perispírito. Mas como eu estava a dizer, naquela, naquele perder de atenção sobre si mesmo, quando deixa que o movimento por si o distancie do objetivo. Quando uma pessoa discute com outra, o gesto de raiva gera no duplo etérico uma forma. Graças a Deus. E essa forma contamina todo o duplo etérico. A pessoa que diz, eu quero caminhar e parece que só tenho paredes à minha frente. Graças a Deus. Quantos não são os carrascos? Graças a Deus. Não é fácil. Não é fácil, porque os mestres das confederações, Porque os mestres. esses espíritos superiores, que não passam de uma energia em evolução, emanam estes. Tira essas coisas aí.
Ele estava dizendo assim que não é fácil, porque os mestres das confederações não querem Aham. que isto seja divulgado, Por quê? Porque eles não têm. porque eles não têm duplo etérico, Aham. entendeu? E não pode encarnar na Terra para resgatar. Não. Por quê? Mais fácil um homem resgata um ser desses do que um ser desses resgata a humanidade. Mais fácil um homem resgatar um ser desse do que um ser desse resgatar a humanidade. Isso porque é evoluído, né? O homem é evoluído. Não, digo eles na evolução deles, que já tem toda a tecnologia e vem, vou te ajudar, mas não tem. Entenda que a maior tecnologia que existe, É. o homem já tem. Que O é. seu duplo etérico. Ah, E que não utiliza como tecnologia. Você entende? O homem não precisava nem de naves. Porque o seu duplo etérico é a ligação a todas as coisas. Quantas vezes não se perde o ente querido? Era a ligação entre você e a sua mulher. É sendo querido um filho que partiu. O duplo etérico foi destruído. E a mãe e o pai, em determinado tempo, e o quê? A mãe e o pai? em determinado Em determinado tempo. tempo, esquecem o que partiu. Porque virou nada. Entende? Entendo. Bom, o médium tá um pouco emocionado com toda essa história, né? Não é médio. As cargas de energia que recebemos é que estão desajustadas e a gente tem de prendê-las no só local. E quando prendemos isso na chamatrina, a libertação deles é pelas lágrimas, Ah, porque tomam o choque daquilo que estão a fazer, ah, do mal que estão a cometer. Desde quando um ser humano não tem a capacidade para receber o seu mestre ascensionado? nossa. Desde quando? Porque se recebe o que está em cima, recebe o que está em baixo. Você entende? A lei é sempre a mesma. Então, uma forma de construir o duplo etérico é amando incondicionalmente. Sim. E aí você se liberta também da prisão. Aí você liberta-se automaticamente da prisão. Por que foi passada essa ideia, então, que o duplo etérico é algo inferior ao corpo astral, inferior ao corpo mental, inferior e superior? O duplo etérico até então não era corpo. Entende? Era tipo Corpo. um Merkaba. Corpo físico, perispírito, que seria o corpo astral, o corpo mental inferior, mental superior, causal, espiritual e búdico, ou átmico. Só existia isso. O ser humano não tinha a consciência que o seu duplo etérico era a ferramenta mais necessária para o seu despertar instantâneo. Porque o que ele faz para o espírito que consegue mantê-lo? Torna-se num Babaji. Ou seja, alguém capaz de estar na Terra sem envelhecer. Sim. Sem isso. Porque se o duplo etérico está fortalecido, ninguém envelhece.
Lembre-se, nos primeiros tempos, que os homens duravam muitos anos. E não eram anos terrenos, eram anos astrais. Você entende? Então, resumindo, por que que os co-criadores deram à humanidade o duplo etérico? Porque era a chave da sua evolução. Evolução, ou seja, a chave da cela onde você está prisioneiro. Sim, e a chave de todas as prisões humanas ou estelares. O ser humano tem a chave na mão para se abrir a si e abrir quem ele quiser. Senão Babaji não ficava na Terra. Teria ido para mundos superiores. Entenda que o corpo duplo etérico é tão importante, que quando o homem inicia qualquer trabalho espiritual, é o primeiro a preencher-se. Entende? Sem duplo etérico você não ia respirar. Não ia conseguir viver. Sabe? Aquela coisa que você tem tido sempre, ou todo ser humano tem tido sempre, de ter que passar por matérias em vários estados. O duplo etérico passa ao lado disso. Porque não é uma coisa da criação, é uma coisa da co-criação. O que quer dizer passar por matéria em vários estados? Evoluir pelas dimensões. Você entende? Por exemplo, por que hoje tão necessárias cidades no astral? Para que nessas realidades, dentro dessa dimensão, o espírito possa passar por vários estados evolutivos que o condicionam, mas progressivamente lhe mostram a existência de um mundo. E a existência desse mundo, você quando chega lá, tem outro ensinamento, que é quando você é cego e deixou-se cegar, você não vê. O duplo etérico é isso. E os espíritos no astral, eles fazem de tudo para recuperar o duplo etérico Deles. deles. Então, quando a pessoa morre, o duplo etérico não se dissolve. Se dissolve. E como é que ele vai recuperar? Os magos negros apanham essa dissolução e ele pode recuperar isso através do serviço ao próximo. No astral ou encarnado? O encarnado também. Se o espírito facilitar ao encarnado isso, ambos os dois começam a fazer a recuperação do seu duplo etérico. O espírito mantém e o outro adquire. Entende? E nesses vários estados, como estávamos a falar, de evolução, o duplo etérico ele tem que o fazer, porque em cada uma dessas variações existe sempre aquela linha que eu falei com a criadora, em que o espírito evoluiu, aprendeu, o que aprendeu regressa e vai trabalhar na dimensão acima de forma diferente. E assim sucessivamente, até se libertar de toda aquela realidade já vê. Ele vai aprender a não se desdobrar em multidimensões e dimensões, porque ele pode ficar memórias perdidas aí. Daí a necessidade do duplo etérico para fazer esse caminho, para que não haja percas da pen drive. Porque em cada instância, em cada instância vibratória da matéria, tem que fazer sempre um upgrade.
sem nunca esquecer o que lá está. Elevar aquela energia. Se você foi humano, você agora dentro do duplo etérico vai enriquecer aquilo porque você experienciou coisas boas e más e dá-lhes valor. É algo que você está como espírito em evolução a psicografar para ensinar o próximo. Entende? Se assim não for, nunca chegará informação à Terra, informação co-criadora. O homem tem todas as ferramentas com ele. Jesus diz: o reino dos céus está dentro de vós. Os tesouros não os lancem aos porcos. Despertem-nos. É uma ferramenta tão simples, O quê? o duplo etérico, mas que torna-se uma força co-criadora e nada dentro da matéria em evolução consegue travar aquela energia. Nada. Nada. Então vamos fazer uma comparação aqui. Quando a pessoa morre, o corpo entra em putrefação, certo? O corpo cria a ambientação para a existência de vermes que ali se manifestam. O duplo etérico, quando entra num estado que podemos chamar de amor incondicional, ele cria a ambientação para que o duplo etérico seja construído, tanto no físico, no astral, no mental inferior, superior, no átmico, no búdico. É isso? É isso. Então, não é privilégio de quem vive no universo de Javé. Não. É privilégio de quem está a entrar no universo dos co-criadores. Você, na forma humana, você consegue co-criar através do seu duplo etérico um caminho mais doce, um caminho mais puro. Isso chama-se isso co-criação. Então, o duplo etérico é, como se fosse dizer, uma matriz divina, um agregado de códigos como uma ferramenta que pode ser usada para os diferentes fins, como é o Merkaba. Sim. Porque, no fundo, o duplo etérico é um Merkaba também. Entende? Claro. O duplo etérico é ele também um Merkaba. Por que ele tem a luz azul? Porque a luz azul é aquela que está sempre a doar, a doar. A luz azul tem sempre uma cor branca atrás de si, que é uma cor, o azul e o branco. E você poderia aprender isso na cura prânica. São energias de cura. Você entende? Energias de cura. E o duplo etérico destaca-se de todos os outros corpos. Por quê? Porque nunca muda de cor. A sua cor nunca é alterada. Muda o corpo astral. Muda tudo. Quando os homens despertarem os cordões espirituais que estão nos chakras, os homens nunca mais deixarão o duplo etérico. Porque são esses tentáculos que o duplo etérico fornece para que o ser possa estar encarnado a viver a sua experiência. E também regressar após ter realizado isso, regressar à casa do Pai. Ou seja, regressar àquelas linhas co-criadoras para a nova instrução, para o avanço, para mundos superiores. Sim. Então, assim, o meu duplo etérico, quando a pessoa encarna, ele é, assim, dado igual uma roupa branquinha. E aí até a vida, vamos ver o que você fez com ele, até o final da vida. É. Se você fez as coisas certas, fica com ele. Se você não fez as coisas certas, não fica com ele.
há manipulação sobre isso. Grande mais. Sobre o quê? Sobre o duplo etérico. Manipulação, ou seja, informação equivocada. Digamos que essa informação equivocada não vai trazer a paz aos espíritos. Outros espíritos benévolos dizem ao próprio espírito para que ele se desligue do duplo etérico. Então. A intenção é que se os outros se desligarem, ajudam-nos a eles a recuperarem. Por isso o que mais existe no astral é o coitadinho e o sabichão. Você entende? O coitadinho e o sabichão. Agora, vocês podem perguntar, mas será que o umbral é negativo? A gente sabe que é. Mas será que ele tem uma razão de existência? Será que se tudo isso, se só o corpo do duplo etérico tem tudo, para que tudo isso? Para que a razão de grandes médios trazerem essa informação à Terra? Porque a informação chega consoante está o homem. Claro. Para que é que vai ser transmitida uma coisa que o homem não tem capacidade de entender? Se não tem capacidade, tem que ter aquela informação. Então eu chego, nasço com um duplo etérico branquinho até o final da vida, dependendo como for, eu posso mantê-lo. Se eu mantê-lo, eu não preciso mais reencarnar? Não. Por que uma alma feita aos olhos do gerador tem necessidade de passar pela matéria quando ela já chegou ao mais baixo dessa matéria? Por quê? Então, mas não era para estar conectado com o duplo etérico isso. Porque se é um processo, a ascensão é um processo interior de autorrealização, não devia ser uma busca externa de ter alguma coisa. Sim, é real. E quando você faz o trabalho interno, você está despertando e fortalecendo o seu duplo etérico. As informações de autodestruição, esses códigos que já estão implementados até então no ser, seriam retirados facilmente. Então você volta a dizer que o que importa para o ser humano encarnado é a autorrealização. Saber que está numa prisão, que só o amor liberta e o amor incondicional. E não se preocupar com manter o duplo etérico, porque seria... ia criar no ser humano uma necessidade de adquirir conhecimento e buscar saber como se comportar para ter alguma coisa e não saber que está preso e se autoconhecer, certo? A gente não pode levar as prisões humanas como prisões. Vamos supor que a gente diz, os seres estão fechados nas grandes bibliotecas. E quando olham para dentro, estudam nessas bibliotecas. Entende? O que acontece é que o objetivo do ser não tem que ser o duplo etérico. Ele já tem o duplo etérico. É o ser despertar o ser para que nada daquilo que está dentro de si saia. Está tudo. Está tudo. O que é que eles... Seria uma loucura. Eles procurarem o duplo etérico fora. Está dentro. E quem forma esse duplo etérico é aquele átomo de vida. Pronto, então está chegando aqui no final já. Chegamos à conclusão de que com o despertar da centelha divina, a ambientação necessária é criada para a existência daquilo que permite o avanço para esferas da não prisão, esferas co-criadoras de liberdade. Sim, porque também existem. Chegamos à conclusão de que, com o despertar da centelha divina, a ambientação necessária é criada para a existência daquilo que permite o avanço para esferas da não prisão,
esferas co-criadoras de liberdade. Sim, porque também existem. Entende? É das coisas mais certas que aquela pessoa nos está a ouvir pode mentalizar dentro de si. O que se faz na fisicalidade, em alto grau evolutivo, faz-se noutra realidade, sem depender de matéria alguma. Então volta naqueles ensinamentos básicos da humanidade. Amar a Deus sobre todas as coisas, o Deus gerador, e a sua habilidade de co-criador, seu senso de identidade de co-criador, resgatar isso, né, na matéria, e com a percepção e o autoconhecimento diário, ele vai se despertando para o desapego das posses, das paixões e dos desejos. Isso. E Deus está dentro de todos nós. Essa cocriação, essa manifestação, essa pressão pura. Esse Deus é o duplo etérico. Foi um presente dos co-criadores. É aquela sensação de que algo nós temos dentro, de algo que puro existe. Entendeu? Está tudo dentro de nós. Que essas 3 leis básicas por você referidas são das melhores coisas para auxiliarem as almas que chorem a limparem-se e a continuarem a jornada, fazendo um trabalho aqui e agora, dentro de si, sem se perderem ou sem perderem o tempo nas sensações. Entende? Porque quem perde o tempo nas sensações, nos movimentos incontrolados, não consegue ter paz dentro de si. Porque a toda hora está a ouvir coisas da sua própria mente. E temos que ir para além disso. E a meditação não deve ser só fechar os olhos e respirar. Meditar significa analisar todas as coisas e colocá-las ao nosso próprio serviço. Entende? Sim. Tá certo, Novox. Então, muito obrigado por esse encontro. Vamos ver se a gente faz pelo menos mais um para a gente finalizar essa série. Espero que seja uma série inicial, mas agradeço. E vamos ver aqui então uma mensagem final que você tem para esse encontro. Quem procura crescer na sabedoria precisa de mirrar no seu interior. Mirrar? Ou seja, ser, como diz o Caboclo Mirim, sou pequenino para não ser maior que Deus. E quando ser pequenino dentro de si, tornamos-nos no próprio Deus. Trabalhar arduamente, mas com análise. Ser amigo, mas não alimentar a pobreza. Ser justo, mas não alimentar a injustiça. Ser verdadeiro, mesmo que tenha mentido. Assim, todos somos um. Todos somos um. Sim. Paz para vocês. Graças a Deus. Louvado seja. O homem tem que ter a coragem de se desapegar àquilo que o prende, às dificuldades, porque o homem é mais do que aquilo que pensa. Resistir à vontade de não amar e de querer ser Deus. O que é que eu posso dizer mais?
Ah, graças a Deus, oh, graças a Deus, louvado seja.